Olá, meus amigos, é um prazer novamente estar com vocês, é um prazer poder mais uma vez gravar um vídeo e é também de grande felicidade para mim poder trazer um novo assunto, um novo tema para todos. Espero que todos tenham passado uma excelente semana, espero que todos que ouviram as mensagens que foram transmitidas em outros vídeos tenham conseguido alcançar a compreensão e alcançar também a profundidade das coisas que foram transmitidas e foram repassadas. Eu agradeço a todos que têm compartilhado os meus vídeos, a todos que têm deixado algum comentário, mandado direto para mim algumas frases ou algumas perguntas. Agradeço por compreenderem que esses vídeos, eles são vídeos simples, vídeos educativos, são vídeos que não tem nenhum tipo de tecnologia superior, não tem microfone especial, não tem luz de estúdio. Aqui está o vídeo nu e cru. Do jeito que eu gravo, eu posto. É um relaxo da minha parte? Creio que não, porque a minha visão a respeito dos vídeos é a mensagem. Não é a minha imagem, nem é meu nome, nem é o nome do canal. Não tenho nenhum tipo de monetização nos canais, tanto aqui quanto no YouTube, no canal Metasense. Então, eu permito que todos que ouçam essa mensagem, permita que ela entre no seu coração, permita que essa mensagem lhe traga algo de bom e que, se for bom para você, que compartilhe com outras pessoas a mensagem, tá certo? Não precisa ser o vídeo, não precisa falar quem gravou o vídeo, nem assim, nem nada disso. Nada disso importa, tudo isso daí é vaidade e é passageiro. O tema de hoje é um tema muito bonito, que ele sai do livro Paulo e Estevão. No livro Paulo e Estevão, um livro mais bonito que eu já li em toda a minha vida. Eu já devo ter lido entre uns 300, 400 livros, e é pouca coisa, eu sei que não são tantos livros, mas de todos esses que eu li, o livro mais bonito e o que mais me fez caminhar em direção à mudança espiritual, à mudança moral, foi o livro Paulo e Estevão. A frase do livro, que é maravilhosa e que ela chega no momento correto, exato, é uma frase que ela diz assim: ame, trabalhe, espera e perdoa. Ama, trabalhe, espere e perdoa. Nesse livro ele conta a história de Saulo de Tarso, que é o personagem principal. Também conta a história de Gesiel, que se tornou depois Estevão. E também conta a história da noiva de Paulo. Também conta uma pequena parte, onde começa tudo, é de Joquedebe. Joquedebe nada mais é do que o pai da futura noiva de Saulo, irmã de Gesiel, que é Estevão. E nesse livro, nós vemos que Paulo, ele começa a construir um personagem próprio, a construir uma fama que ele já traz de longe, que ele é uma pessoa que ele tem dupla cidadania, é uma pessoa que tinha um poder social e econômico muito grande, tinha um grande conhecimento, tinha uma família tradicional, uma família abastada, e Paulo, ele tinha o dom da palavra. Ele estava se preparando para se tornar um grande sacerdote. Paulo, dentro dos fariseus, ele já era um nome muito conhecido, devido à família dele, devido às propriedades, devido aos valores econômicos que ele tinha, né? Ele tinha muito conhecimento, era uma pessoa bastante conhecida, uma pessoa que todos ali o respeitavam de todos os modos. E nós vemos nessa história de Paulo que o maior problema, a maior dificuldade que Paulo tinha é ele amar tanto a sua fé, a ponto de permitir que a sua fé se tornasse tão grande dentro dele que o fanatismo brotou em seu coração.
ele compreendia, do modo dele, de que todos deveriam ter a mesma fé que ele, que todos deveriam compreender a Deus, compreender as leis universais, as leis divinas, do modo como ele entendia através da visão de fé que ele tinha. Mas, pelo caminho de Paulo, ele encontrou algumas pessoas que fariam tudo e fariam mudanças na vida dele. E entre essas pessoas estava nada mais nada menos do que a noiva de Paulo. A noiva de Paulo, de nome Abigail, é um espírito extremamente iluminado, um espírito grandioso, como muitos espíritos que nós vemos, presos a um corpo feminino aqui nesse planeta, que trazem luz, trazem esperança, acalmam corações às vezes animalescos, e esses espíritos têm o poder de nos transformar, de nos mudar, de nos animar, não é? Assim como também tem homens grandiosos, O livro que eu estou falando é este livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é um livro maravilhoso. Essa noiva de Paulo se chamava Abigail. Então Abigail, quando ela entrou no coração de Paulo, uma doce jovem, meiga, maravilhosa, companheira, justa, sensata, feliz, uma pessoa que amava a vida, amava a natureza, mas acima de tudo, amava a Deus sobre todas as coisas. E a trama começa com Joquedebe, o pai dela, tendo um problema com os soldados romanos, e os soldados romanos o espancaram. E ele foi para casa machucado, ferido, já era um senhor de idade. Mas ele se revoltou com esses soldados, foi a um campo ao lado, ateou fogo nesse campo. E por causa desse fogo, desse incêndio que ele causou, os soldados retornaram, levaram ele preso, e esse homem acabou sendo visitado na prisão muitas vezes por Abigail, por Gesiel e também por Paulo. Quando por fim, de tanto ser açoitado, esse homem acabou morrendo, perdendo a sua vida carnal. Abigail já tinha perdido a sua mãe, e ficou somente ela e Gesiel, que a partir de agora nós começaremos a chamá-lo de Estevão. Abigail e Gesiel continuaram ali naquele lamento, naquela tristeza por alguns dias, e Abigail começou a adoecer, a ficar doente. E Paulo, junto com a sua família, começou a zelar de Abigail, e a família de Paulo visitava Abigail. Abigail foi até a casa de Paulo. Eles cuidavam um do outro, mas ele não chegou a conhecer o Estevão como irmão de Abigail. Mas passando-se um tempo, Abigail começou a se sentir cada vez pior, cada vez mais deficiente de saúde. E ela começou a piorar. E de repente, Abigail, ela se sente numa situação tão difícil, sem forças. E ela fica em casa, internada por um bom tempo, onde Paulo foi visitar ela por pelo menos 2 vezes. Quando de repente, ele vê aquele sujeito que estava um pouco inconformado com a situação do pai ter sido assassinado pelos romanos. Ele encontra com Paulo e ele começa a ser perseguido e ele é obrigado a fugir do país. Ele começa a fugir do país, mas de repente ele foi encontrado em outro local, e ali ele coloca o nome dele de Estevão para que ninguém o reconhecesse. Mas Paulo perde a sua noiva amada para uma pessoa que era mais importante que qualquer coisa para ela, que era o nosso Pai de bondade, o nosso Criador. Paulo ele continua a perseguir os cristãos e ele não consegue ficar em silêncio e em paz
até que encontrasse um desses cristãos que estava pregando. E é o que faz Estevão fugir. É exatamente o medo da perseguição. E Estevão vai e começa a fugir, mas Paulo continua a persegui-lo e acaba descobrindo onde está esse tal pregador, prende esse pregador e, através de falsos testemunhos, falsos julgamentos, ele começa a fazer o apedrejamento de Estevão. Quando, por fim, Abigail está junto dele, e aí Abigail, já um pouco mais recuperada de saúde, mas não com a moral ainda tão forte, abatida devido às perdas familiares, ela vai tentar ajudar esse homem que Paulo está ali auxiliando no assassinato. E no fim, Paulo acaba descobrindo que esse jovem, que ele acabara de quase deixar morto lá, para que Abigail o visitasse, acaba descobrindo que aquele era o cunhado dele. Assim, Estevão o perdoa e diz que ele estava perdoado daquela situação e que ele ia deixando o corpo através da desencarne, e Abigail é tomada assim de grande pesar e começa a passar mal após isso, e Paulo não sabe mais o que fazer, que até então o nome era Saulo, e ele não sabe mais o que fazer, e ela acaba vendo que Estevão desencarna, e logo em seguida, pouco tempo depois, Abigail cai em desânimo novamente e também desencarna, e Paulo perde também a noiva. Mas ele não desiste da perseguição contra os cristãos. E nesse caminho ele encontra Jesus no caminho para Damasco. E assim Paulo ele acaba saindo das trevas interiores e entrando na luz celeste do Cristo e se vê cego. Após isso, Paulo passa aí a fazer as grandes mudanças em sua vida, um apostolado inigualável. E Paulo acaba, de tanto trabalhar, chegando a ter visões com Cristo, a ter visões com Abigail, e numa dessas visões ele quer ficar com Abigail, porém não lhe é permitido ficar com Abigail. E ela traz a ele uma mensagem de grande consolo, que é a mensagem tema: ama, trabalha, espera e perdoa. Vendo Paulo a distância espiritual que havia entre um e outro, não lhe resta nada a não ser ouvir o conselho, porque Abigail estava luminosa, esplendorosa numa esfera celestial, numa esfera espiritual muito acima da dele. E Paulo, ele continua o seu apostolado até o desencarne da sua vida e chega brilhando no mundo espiritual. O que isso nos traz de lição? No que Abigail contou, e naquele sonho para Paulo ele trouxe um grande conselho: ama, trabalha, espere e perdoa. Tudo que nós fazemos é uma semeadura, e a semeadura tem consequências, porque você pode semear livremente, mas obrigatoriamente você deve colher. A semeadura é livre, a colheita não, não é? E o que ela diz, ama e trabalha, espera e perdoa, ela simplesmente diz a ele: Paulo, você precisa amar a todas as pessoas, inclusive as que estão te perseguindo hoje, porque você também já foi um perseguidor. Então ama a todos, sem distinção. Ama a todas as pessoas, independente da religião. Ama a todas as pessoas, Paulo, independente de te fazer o bem ou não, de te amar ou não. Trabalha. Trabalha incansavelmente para o propósito de mudança espiritual interna. Trabalha para o próximo, trabalha para o reino de Deus, trabalha para Jesus. Modifica os teus caminhos, modifica o caminho das outras pessoas através do teu exemplo. Espera, tenha paciência, espera que o tempo lhe trará tanto as colheitas dos frutos bons que você tem plantado quanto as dos ruins. Plante mais, com paciência, coisas boas do que ruins, que o seu caminho será florido. Espere em Jesus, na confiança, na certeza da imortalidade. Trabalhe o dia de hoje, enquanto você estiver encarnado, com a esperança de colher os frutos melhores na espiritualidade e nas próximas vidas. E perdoa. Perdoa porque todas as pessoas
que você fez mal, todo esse caminho que você construiu, você precisará fazer uma expiação. E a expiação é passar pelo caminho reconstruindo. Então, perdoa. Se você está com dificuldade, está passando por um caminho de dificuldade, perdoa. Sabe as palavras de Abigail? Paulo, ele fez tudo aquilo que ela falou. Amou incondicionalmente todo o tempo. Trabalhou todo o tempo sem cessar para o bem. Esperou com paciência todos os momentos. Cumpriu todos os deveres que tinha que ser cumprido. E trabalhou para todas as pessoas de modo igual. E perdoou até o final, até o último momento, quando o algoz desceu sobre ele uma espada que foi quase fatal. Ele disse para que esse algoz apenas fizesse o trabalho dele, porque ele sabia do que ele tinha que passar e que sabia das condições espirituais que ele acordaria no mundo espiritual. E aí fica essa bonita história de Paulo e Estevão. É claro que não estou contando os detalhes, provavelmente perdeu-se algumas coisas entre esses detalhes. Somente lendo o livro e fazendo as observâncias em todas as palavras que ali estão, você verá a grandeza e a beleza desse livro. Mas a frase de Abigail não pode sair da nossa mente. E nem também esse conselho maravilhoso se nós pegarmos todos os contextos e o significado da bela frase: ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espere e perdoa. Faça isso na sua vida a partir de hoje e continue firme em frente, independente do que você está passando, que todas as coisas no tempo correto se acertarão para você também. Deus o abençoe, um ótimo final de semana, muita paz e muita luz para todos.